Pois é, Daci, então vamos falar sobre o prêmio da maquiagem que você conseguiu ganhar. Foi um grande troféu na sua carreira. Foi um prêmio até, de certa forma, inesperado, né? Que eu estava entrando nessa coisa do teatro e tal, e não tinha essa expectativa de estar ganhando ter uma premiação. Então aconteceu, lá em Francisco Beltrão, eu ser premiado com um trabalho de maquiagem que eu fazia no grupo Arte 6, no espetáculo Saltimbancos. E aí, quando a gente voltou para Rio Branco, o grupo teve alguns problemas, o Raimundinho precisou viajar, a gente ficou desarticulado, e eu fui convidado por um grupo que é o Grupo Garatuja para fazer o trabalho junto com eles. E a gente começou a ensaiar, e devido ao pessoal ser um pouco desestimulado, aí eu ia todo dia para o ensaio, ficava lá esperando, e muitas vezes eles não iam ensaiar. Na época, o pessoal da direção não estava sabendo conduzir bem o processo do grupo, e no mesmo espaço tinha um outro grupo que ensaiava, que era o Grupo Adzabar. Todo dia eles chegavam e eu estava lá, o meu grupo não estava, mas eu estava lá. Aí um dia o diretor perguntou se eu não queria trabalhar com eles no grupo deles, porque ele era um diretor rígido e tal, mas via que eu estava lá, era responsável pelo que eu me propunha a fazer. E aí eu aceitei trabalhar no grupo dele, que era um grupo na época, um dos grupos mais conhecidos no estado, o Grupo Adzabar. E aí nós começamos a ensaiar e montamos um espetáculo que chamava Figuras de Papel. Era um espetáculo que a gente utilizava máscaras, e foi um espetáculo muito bonito também, tinha muito movimentos de físico mesmo, né? Você tinha que ter muito rigor físico para fazer o espetáculo, tinha maculelê, tinha uns carretéis que a gente andava se equilibrando em cima, e trabalhávamos usando essas máscaras, que deixava também um pouco sufocado os atores, mas era um trabalho muito gostoso de fazer, e o Beto desenvolvia uma linguagem de teatro que era o teatro de pesquisa. E aí, quando nós montamos esse espetáculo, aí o Beto precisou viajar também, ele viajou, e aí demos uma parada com o Grupo Adzabar. Aí eu fui convidado pelo grupo Órgãos Vermelhos para montar um espetáculo com eles. Aí eu aceitei, nós montamos na época, eu, o Antônio de Alcântara, que era o diretor, e a Regina Cláudia, que vinha do grupo também do Garatuja, nós montamos o espetáculo O Querido Papai. E esse espetáculo ficou um bom tempo em cartaz, e como fazer arte em Rio Branco é uma coisa, hoje é difícil, e era mais difícil ainda, e chegou um momento que a gente não teve mais como manter o grupo, e o grupo foi desarticulado, e nesse momento o Beto já tinha retornado, que estava no Rio de Janeiro, mas já tinha retornado, e a gente retomou as atividades do grupo Adzabar, e montamos o espetáculo Lendas do Contato, que foi um espetáculo também que teve uma aceitação muito boa pelo público, e foi um espetáculo que fez sucesso na época. E aí a gente estava no período que a gente estava montando outro espetáculo, que aliás o espetáculo não tinha nem nome ainda, a gente estava fazendo um trabalho de pesquisa com movimentos, com sons, e muita expressão corporal. Estava sendo, na parte de laboratório ainda do espetáculo, foi quando assassinaram o Beto Rocha, e a gente ficou órfão de diretor. E então, a partir daí, eu fiquei meio sem saber como trabalhar e tal, e o grupo todo ficou desarticulado, e foi quando começou. Eu já vinha meio pondo em dúvida se era ser ator que eu queria ser, ou se era ser artista plástico, porque eu gostava mesmo das artes plásticas. Não quer dizer que eu não gosto das artes cênicas, mas eu não me sentia muito bem atuando, eu achava que eu não tinha muito talento para isso. E aí eu fui deixando de mão as artes cênicas. Nesse mesmo período, foi quando também nós conseguimos, através das ACIM, através de um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do município, a produzir um filme, que foi o filme Menina Mãe, que também teve na época muita repercussão, porque o cinema vinha meio adormecido,
acontecido, e com essa produção desse filme, deu uma acordada no movimento de cinema, e a gente conseguiu atingir nosso objetivo, principalmente que era chegar até as escolas e passar uma mensagem de educação. O filme tinha um caráter educativo. Mas aí eu acho que foi, a partir desse filme, desse espetáculo, tá, fui deixando de mão a parte das artes cênicas mesmo. Fui me dedicando mais às artes plásticas. E é o que eu faço até hoje. Pois é, mas aí, já que você chegou nas artes plásticas, qual foi o tema da sua primeira exposição? Na verdade, a minha primeira exposição ela não teve um tema específico. Como eu ainda era um aprendiz de feiticeiro, um aprendiz de artista, eu produzia muita coisa sem conexão, assim. Dava a ideia de pintar uma coisa, pintava, depois de repente aparecia outra coisa, fazia cópia, também copiava alguma coisa, tentava reproduzir os animais. Então a minha primeira exposição ela foi uma salada de coisas. Tinha natureza morta, tinha cavalos, tinha paisagem, tinha tudo. Eu acho que não lembro nem do nome da exposição, acho que não tinha nem um título. Acho que era traços, cores e traços, alguma coisa assim. E não tinha um estilo e um tema definido, era uma salada. Mas aí você lembra das suas outras exposições que você colocou, pelo menos cita as que você te impressionou mais, aquelas que você mais gostou? Na verdade, depois dessa primeira exposição, eu comecei a fazer um trabalho, comecei a entender o que era realmente as artes plásticas, trabalhar uma linha, quando pensar numa exposição, pensar num projeto mesmo de uma exposição que tenha uma coerência entre o tema, que hoje em dia até eu acho que tem alguns artistas que ainda se perdem nesse sentido, não conseguem, dentro de uma exposição, ter uma linha de pensamento, conduzir a exposição dentro de um tema, e às vezes tem artista que ainda faz muita salada na mesma exposição. Mas aí eu comecei a compreender que o negócio tinha que ser mais organizado, tinha que escolher um tema, trabalhar esse tema para a exposição. Tem um planejamento, né? Fazer pesquisa em cima do que seria produzido. E aí a minha primeira exposição, que eu já obedeci mais ou menos esse critério, foi uma exposição chamada Povo do Mato, que aconteceu aqui no Sesc, e que por sinal já começou a ter sucesso e tal, comecei a vender algumas obras. Então aí que acabou confirmando para mim que a linha de trabalho tinha que ser essa, tinha que ser feito com mais profissionalismo, com mais coerência e trabalhar a coisa com mais organização. E depois dessa exposição eu fiz uma outra exposição, que foi a exposição Asas e Pétalas, já utilizando um estilo até então que eu nunca tinha tido experiência com ele, que era um trabalho impressionista, mas uma linguagem que eu trabalho até hoje. E essa exposição também eu tive muito êxito e foi bem aceita pelo público. E depois disso eu trabalhei em uma outra exposição que foi a Cores e Cubos, que também teve uma aceitação boa, que foi um trabalho cubista. E aí aqui e acolá eu venho fazendo exposições. Fiz a exposição A Dança das Cores, agora estou preparando já, quase pronta a exposição Música para Meus Olhos, que é uma exposição sobre música. E, assim, fiz uma exposição, uma linguagem pop também, que eu chamo de pop indígena, que eu trabalhei o tema indígena, mas dentro de uma linguagem pop, que também teve uma boa aceitação, quem viu gostou. E eu acho que é isso aí, eu acho que o artista tem que estar sempre pesquisando, sempre inovando, sempre tentando descobrir coisas novas, mas sem perder a coerência, sem perder a organização do trabalho. Mas aí, dentro desse seu mundo artístico, você faz outros trabalhos, né? Você tem trabalhos dirigidos não só para exposição, mas também para outros locais? Tem os trabalhos de encomenda, tem os trabalhos que as pessoas pedem um quadro só para uma natureza morta. Tem também tudo que me pedem, eu pelo menos tento fazer. Até hoje tem agradado todo mundo. Tem os trabalhos de painel,
para órgãos do governo, ou mesmo para pessoas particulares, né, que faço também. Tem trabalho de escultura, que aqui e lá estou fazendo também. Agora fala pra gente um pouquinho da sua vida profissional, não só como artista, mas como profissional no mercado de trabalho mesmo, que você trabalha lá na Fundação Elias Mansur como curador e outros mais. Na verdade, eu trabalho hoje, estou trabalhando no SESC, dando aula no SESC às quartas e sextas, e na Fundação Elias Mansur eu trabalho, na verdade eu acabei sendo curador por acaso, porque eu nunca me achei que eu fosse curador, e hoje me chamam, dizem que o meu trabalho é curadoria, mas eu não acho que seja curadoria. A gente monta as exposições e organiza, né? E por isso que dizem que nós somos os curadores. Não, eu digo nós porque não sou eu e a Luciana, o Danilo, que somos as pessoas responsáveis pelas galerias do Estado, pelas galerias que é ligado ao governo. Então, nós somos responsáveis de montar essas exposições e tal, e acabou que meio que por acaso acabei virando curador. Mas eu não tenho formação de curadoria nem nada, é tudo na prática mesmo que a gente foi aprendendo, foi às vezes fazendo errado e na exposição seguinte fazendo melhor, organizando melhor, que fomos aprendendo. Mas é isso, a minha função lá na Elias Mansur é trabalhar organizando essas questões de exposição e tudo que é ligado às artes plásticas, projetos na área de artes plásticas que a gente tem trabalhado junto ao Ministério da Cultura, junto aos municípios, outros municípios. A gente tem trabalhado em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos também, e até em parceria com o próprio SESC. Então, Daci, muito obrigado. Quem sabe outra hora a gente volte para concluir, para a gente dar uma olhada nos teus trabalhos, né, que você tem para expor, ou que já expôs, se tiver algum. Qualquer hora a gente volta no teu ateliê para a gente dar uma bisbilhotadinha lá. Estarei lá à disposição. Olha, quase que a bateria não dá.